Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Sabe que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Quer dizer, os méritos de Abraão diante de Deus aconteceram em virtude da sua crença, da sua fé. A nossa fé em Deus traz a justiça dele para nós. E se nós somos justificados diante de Deus, então, por que sofrer? Por que tanto sofrimento? Muitas pessoas vivem tentando se conformar com os seus problemas, as suas aflições, as suas angúrias, seus sofrimentos. E elas se conformam, algumas se conformam com os seus sofrimentos, dizendo, bem, a minha religião diz que esse sofrimento que eu estou passando é uma provação. É uma provação de Deus. E que eu tenho que sofrer para que eu venha a ser purificada. Há outras pessoas que suas religiões dizem, bem, na minha religião nós estamos sofrendo porque estamos sendo purificados, porque nas outras encarnações nós fomos muito maus e aqui estamos pagando pelos nossos pecados, pelos nossos erros. E há outros que dizem que é a cruz, os seus sofrimentos são a cruz que tem que carregar. Mas minha amiga e meu amigo ouvinte, medite comigo, pense comigo. Abraão, que é o nosso pai na fé, e eu não preciso dar mais detalhes a respeito dele, porque através dele nós chegamos ao conhecimento de Deus, pois de Abraão originou um povo, uma nação distinta de todas as demais nações do mundo. Esta nação foi revelado o braço de Deus, a fé, e desta nação nasceu o Salvador Jesus. Então, Abraão é uma pessoa que tem crédito para que nós o coloquemos como referência. E diz a Bíblia que ele creu no Senhor. E por causa dessa crença, por causa dessa fé, ele foi considerado justo diante de Deus. Então, Abraão foi justificado, ele foi justificado de todos os seus pecados por causa exclusivamente da sua fé, da sua crença, da sua entrega, do seu andar, da sua obediência à palavra de Deus. Então, através da fé, nós somos justos diante de Deus. Justos. Através da fé, nós somos lavados, purificados. Nós somos livres de todos os nossos pecados. Então, essa doutrina de reencarnação não atende realmente a fé viva no Deus vivo. Também
existem outras doutrinas da provação. Ah, você está sofrendo assim porque é uma provação. Deus está provando você. Mas eu pergunto, Deus precisa provar-nos? Deus precisa provar-nos com doenças, com enfermidades? Você que é mãe, você que é pai, teria coragem de colocar um câncer no seu filho para prová-lo? Ora, aqueles que pensam que Deus nos prova com doenças e enfermidades, estão fazendo de Deus um monstro enorme. E isso não condiz com a fé inteligente também. Mas existem outros que dizem, não, são muitos evangélicos, dizem, olha, isso aí é a cruz que você tem que carregar. Mas eu pergunto, será que Deus morde e assopra em seguida? Claro que não. Porque a Bíblia diz, lá em Isaías, no capítulo 53, nós temos aquela palavra célebre, né, do profeta Isaías, falando a respeito do Senhor Jesus. Ele diz assim: certamente o Senhor Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Quer dizer, as nossas enfermidades e as nossas dores, o Senhor Jesus levou sobre si. Ele levou sobre o seu corpo, lá no madeiro, na cruz. E agora Deus vai querer que nós também carreguemos doenças, enfermidades e dores com a cruz? Você verifica, minha amiga, meu amigo, que não é inteligente falar que as nossas enfermidades, as nossas doenças, os nossos sofrimentos são a nossa cruz. Mas aí vem outros crentes e dizem, mas Jesus não falou que quem quer vir após ele, que tome a sua cruz e o siga? Sim, claro. Mas que cruz é essa que nós temos que tomar e segui-lo? A cruz, minha amiga, é você ter que renunciar o seu eu, a sua vontade, isto é, os desejos dos nossos corações, aqueles desejos carnais, malignos, aquilo que transgride a palavra de Deus, a lei de Deus, aquilo que ofende a Deus. Então, a cruz é, por exemplo, eu ter que pagar pela minha fé, isto é, ser perseguido, caluniado, difamado, preso por causa da fé no Senhor Jesus. Não quer dizer nada com doenças, enfermidades, moléstias. Não. Mas o sofrimento, a cruz que nós temos que carregar, é sermos injustiçados. Às vezes passarmos por injustiças nesse mundo por causa da nossa fé. Mas justamente por causa disso é que nós vamos entrar diante de Deus. Nós vamos buscar a justiça de Deus. Se você foi injustiçado, se a sua cruz é pesada, você está sendo injustiçado, então você tem o direito de chegar diante do trono de Deus e expor a sua situação, porque Deus não permite que nós levemos uma cruz acima da nossa capacidade de carregar. Pois então nós estaremos buscando a justiça de Deus. Mas, voltando ao assunto, a fé no Senhor Jesus é o que nos livra dos nossos pecados. A fé no Senhor Jesus é que nos justifica diante de Deus. Isto é, sabe o significado de justificação?
significa que diante de Deus nós não temos nenhum pecado. Estamos limpos. Não temos nada a pagar. Nós estamos perfeitamente limpos diante dele. Mas isso através da fé no Senhor Jesus. Porque ele é a nossa justiça. O Senhor Jesus pagou para mim. Ele pagou por mim todos os meus pecados. Eu não tenho que ficar pagando pelos erros que eu cometi. Se ele, meu Senhor, o fez na cruz do Calvário. Portanto, quando Deus, Pai, olha para mim, ele me vê através do meu Senhor, do meu Salvador, o Senhor Jesus. E quando ele me vê através do Senhor Jesus, ele me vê uma pessoa perfeita, limpa. Agora, se eu não tenho Jesus como meu Senhor e meu Salvador, então ele me vê como eu sou, pecador. Aí sim, aí realmente eu estou mal. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, nós temos o direito e a capacidade, a inteligência para raciocinar e fazer a escolha certa. Ora, se o Senhor Jesus morreu na cruz, ressuscitou, está à direita do Deus Pai, intercedendo por aqueles que o aceitam como único Senhor, único, então a minha opção é crer nele, é aceitá-lo de todo o meu coração e agradecendo pelo que ele fez por mim no Calvário. Então, assim sendo, eu sou justificado da mesma forma como foi Abraão. Abraão creu no Senhor e isso o fez justo diante de Deus. Justo diante de Deus. Se você, minha amiga e meu amigo ouvinte, deseja ser justo, lavado, perdoado, purificado, se você deseja acabar com essa onda de pagar pelos pecados da outra encarnação que não existe, nunca existiu, é uma conversa, é uma balela, isso é conversa mole para boi dormir. Então, se você quer, o Senhor Jesus está pronto para interferir na sua vida e mudar a sua sorte. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Eu queria que você agora ouvisse testemunhos, mais testemunhos de pessoas que clamaram pela justiça, que pegaram a fé que tinham e apresentaram a Deus, a fé viva no Deus vivo, a fé que traz justiça, que faz a gente ser justo diante de Deus. Então, essa fé justa foi apresentada e olha o que Deus fez em resposta a essa justiça. Com 5 anos de idade, meu pai abandonou minha família. Nisso acabou desestruturando minha casa. Eu e minha mãe tivemos que morar de favor. Acabamos passando fome. Eu não tinha paz. Todo relacionamento que eu tinha não dava certo. E dentro da minha própria família, por ser o mais pobre, eu era humilhado. Quando acontecia alguma coisa de família, eu era colocado de lado, eu e minha mãe. Quer dizer que a vida inteira você foi injustiçado? Sempre. E você tinha essa consciência dentro de você? Eu me perguntava, por que Deus, isso acontece comigo?
Porque minha família tem gente rica e eu tenho que ficar morrendo de favor, passando fome. Às vezes tinha vezes que a gente precisava de ajuda de vizinho para comer. Tinha vezes que o vizinho dava pão adormecido para minha mãe, para a gente ter o que comer num dia. E eu ficava me perguntando, por que isso? Por que isso? Eu me questionava. Na verdade, eu não aceitava essa injustiça. Eu não entendia e não aceitava. Foi quando eu cheguei para a igreja e me revoltei com a situação. Aí o pastor pregando, eu falei, pô, se acontece na vida deles, pode acontecer na minha vida. Se ele teve a vida transformada, então a transformação também pode acontecer comigo. Foi quando eu me lancei para o altar. Me lancei. Nisso de me lançar, hoje eu tenho um casamento próspero, abençoado. Comecei a ter paz. Não tinha paz? Não tinha paz. Sempre, como morava eu e minha mãe sozinha, sempre tinha picuinha entre eu e minha mãe. Hoje, eu sou empresário, sou formado em ciências contábeis, tenho uma escritório de contabilidade. Acabei de adquirir uma casa no valor de R$450 mil, que andava a pé e que andava de ônibus. Hoje eu tenho um carro. Quer dizer, você hoje vive na justiça. Na justiça. Quando você fala com Deus, Deus responde. Com certeza. Claro, eu busco na justiça no altar, sendo obediente a Ele. Não é automático. Não é automático. Isso não foi de uma noite para o dia que eu conquistei. Foi caminhando. Eu só tenho 28 anos, conquistei isso. Você só tem 28 anos de idade? 28 anos de idade. É pouco ainda, mas hoje eu posso glorificar meu Deus. Meu nome é Susan. Quando eu cheguei aqui, eu passava por vários tipos de problemas. Eu sofria com depressão, eu tinha problema no meu relacionamento, eu tinha problema familiar também, né, com os meus pais. E cheguei, né, com a vida virada do avesso. Comecei a agir minha fé, né, tudo que ensinava eu comecei a praticar. Uma das primeiras coisas que aconteceu foi o fato de eu me livrar da depressão, que era algo que mexia muito com a minha autoestima e me trazia muitos problemas, porque no qual eu não tinha vontade de viver. Venci também o problema que eu tinha no meu relacionamento, onde esse relacionamento foi restaurado e hoje eu vivo muito bem. Hoje ele é o meu esposo, nós vivemos muito bem. Mas ainda assim faltava algo, eu ainda sofria, né, na vida financeira. Eu trabalhava como empregada e eu era muito humilhada. E ali eu falava assim, meu Deus, eu preciso de justiça na minha vida, porque eu trabalho, eu sofro por humilhações, o que eu recebo, eu não consigo arcar com meus compromissos, eu não consigo pagar minhas contas, eu não consigo dar o melhor para os meus filhos. E ali eu achava aquela vida muito injusta. Foi aí que eu usei a minha fé e participei da campanha da justiça. Estende o teu martelo, ó juiz grande Deus, e esmague a injustiça que assola o povo teu. Onde eu me lancei por total. Então, na medida que eu fui obedecendo e falei, eu quero justiça na minha vida, eu não aceito ter essa vida mirrada, essa vida limitada. Eu fui fiel no pouco e Deus me colocou sobre o muito. Hoje nós temos a nossa empresa, né, abençoada, né? Hoje eu posso dar o melhor para os meus filhos e fui alcançando mais vitórias, né, além de financeiramente, né, em todos os aspectos. E foi aí que houve justiça na minha vida. Você está vendo, minha amiga, meu amigo ouvinte, como Deus faz as coisas, como Ele, o Todo-Poderoso, age na vida da gente, como o Espírito Santo opera. Você está vendo? É isso que funciona. O que Deus fez no passado, faz no presente. As maravilhas que Ele fez no passado, Ele faz no presente e fará no futuro, desde que haja fé consciente, desde que haja fé inteligente, fé que assume, que obedece, que segue a palavra dEle. Porque essa é a fé que justifica. A fé que justifica é aquela fé que você obedece à palavra que você crê. Você crê na palavra, você está naturalmente obedecendo a palavra.
Quem obedece, crê. E quem crê se torna justo diante de Deus. Uma vez justificado, você tem o direito de cobrar de Deus as promessas dele. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, não é possível a gente crer sem a ação da obediência à palavra de Deus. Nós vamos ficando por aqui. Até lá.